Presidente da República visita a província Tete. Zimbabueanos escolheram hoje seu novo presidente. PGR diz que Nini Satar chega esta semana a Maputo. A autoridade tributária coloca amanhã à venda material desportivo. Muito boa noite. Tete conta desde hoje com a primeira agência do Banco Nacional de Investimentos. A infraestrutura foi inaugurada pelo Presidente da República no âmbito da visita que efetua aquela província. Filipe News diz que não basta o banco expandir os seus serviços sem resolver os problemas concretos das pessoas. Por volta das 8h40, o estadista moçambicano aterrava no aeroporto de Xingodzi, em Tete, para uma visita de 4 dias. Aqui foi recebido pelo governador da província, Paulo Awad, e outros quadros do governo local. Veio a parte das saudações, com cânticos e danças. Mas porque a agenda era apertada, Filipe News passou logo para uma curta intervenção de saudação à população. Estamos agora a cumprir a última etapa da visita ao país. Portanto, já percorremos todas as províncias e esta semana vamos visitar a província de Tete, o que significa que o balanço final de tudo o que vimos ao longo do nosso país vai ser aqui em Tete. Escalou depois o local de inauguração da Agência do Banco Nacional de Investimentos, BNI, no centro da cidade. Trata-se de uma infraestrutura pública cuja finalidade é financiar projetos de desenvolvimento. Na sua intervenção, o Presidente da República lembrou que Tete é uma província com potencial de produção, mas que tem um desafio de comercialização. O BNI é um banco nacional e tem responsabilidade acrescida e tem estado a fazer muito bem, incluindo mesmo para as taxas de juros que temos verificado, e não só, continuem a evoluir assim, devagar, paulatinamente, mas seguros, porque o importante não é só se espalharem ao mesmo. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração do BNI explica que existe uma parceria com a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze para o financiamento de agronegócios. Em virtude disso, esta linha foi criada com um montante inicial de cerca de 400 milhões de meticais, com perspectiva de ir sendo incrementado ao longo do tempo. Os beneficiários são pequenas e médias empresas e estudantes recém-graduados dos institutos técnico-profissionais, para assegurar que estes, ao saírem da sua formação, não engrossem a lista de desempregados, mas sim eles criam seus próprios empregos e criam oportunidades de emprego para outros concidadãos. A agência do BNI, inaugurada esta segunda-feira, é a primeira em Tete e primeira fora da capital, cidade de Maputo. O Banco de Investimentos deixou promessas de abrir 6 agências para as zonas norte, centro e sul do país. Mais de 70 projetos de agronegócios foram financiados pelo Banco Nacional de Investimentos no centro do país, num valor de 65 milhões de meticais. Com a abertura de uma agência do BNI em Tete, os beneficiários acreditam que terão facilidade na interação com o banco e na aquisição de novos financiamentos. Já foram financiados 71 projetos num valor de cerca de 65 milhões de meticais. E alguns desses projetos já estão a dar resultados, conforme nós mostramos ali dentro. E até o final do ano temos também em carteira mais 101 projetos no valor de cerca de 85 milhões de meticais. Portanto, até o final deste ano, o BNI, daquele fundo dos 400 milhões de dólares que nós alocamos, já terá investido 150 milhões e no próximo ano contamos continuar com estes financiamentos até esgotar o plafond e depois vamos ver se podemos ir acrescentando o montante em função da necessidade. A agência traz para mim uma aproximação, não é? Porque nós estamos cá em Tete, a agência só nos respondia de Maputo, com alguma representação aqui em Tete, mas
conseguimos, este é um ganho para nós, é uma aproximação, qualquer problema nós vamos aproximar o Banco BNI. O BNI sempre não para e sempre a continuar a dar o fundo aos recém-graduados. E quero que sempre continue assim e nós sempre queremos que ajude as outras pessoas. A Comissão Permanente da Assembleia da República autorizou esta segunda-feira a visita de Estado de Filipe Nyusi ao reino vizinho Eswatini nos dias 6 e 9 de agosto próximo. Renamo não concorda com a viagem. A Comissão Permanente da Assembleia da República reuniu-se esta segunda-feira na sua 27ª sessão ordinária para apreciar o pedido de autorização do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, para efetuar uma visita de Estado ao reino de Eswatini. O porta-voz da Comissão Permanente, Mateus Katupa, disse que ao efetuar este pedido, o Presidente da República cumpriu com os procedimentos legais. É uma norma constitucional quando o chefe de Estado pretende realizar uma visita de Estado, neste caso foi a convite do rei de Eswatini. O chefe de Estado pede à Assembleia da República para a sua deslocação. Portanto, a Comissão Permanente autorizou a realização desta visita. Mateus Katupa explicou que houve divergência de opinião das bancadas e a Renamo se opôs à viagem do Presidente da República ao reino Eswatini. Normalmente a bancada parlamentar da Renamo sempre se opôs a este. O posicionamento é de esperar. Eles não acham pertinente isso, e desta vez também foi a mesma posição, mas a bancada da Frelimo e a bancada do MDM aprovaram esta visita do chefe de Estado. A Comissão Permanente teve que recorrer à votação para tomar a decisão sobre o pedido do chefe do Estado, Filipe Nyusi. A Ministra da Saúde diz que 4 funcionários foram suspensos e estão a responder a processos disciplinares por maus tratos a uma doente no hospital de Malema, em Nampula. Nazir Abdullah apela que as pessoas continuem a fazer denúncias de maus tratos e promete sanções severas aos prevaricadores. Reagindo ao caso de maus tratos de uma paciente com ferimentos profundos por parte de uma equipa de profissionais do Centro de Saúde de Malema, em Nampula, a Ministra da Saúde disse que aquele comportamento não faz parte da postura do pessoal da saúde. Por isso, os envolvidos no caso já estão a ser punidos. Foi possível primeiro identificar a unidade sanitária e tomamos as medidas imediatas, que foi a suspensão de 4 funcionários da saúde daquela unidade sanitária. E já instauramos os processos disciplinares e as medidas serão severas, quero já adiantar. Nazir Abdullah garante que o setor que dirige vai continuar a apostar na humanização dos serviços e apela que as pessoas denunciem os maus tratos. É preciso denunciar e, ao denunciar, nós nos responsabilizamos a tomar as medidas necessárias e medidas serão severas. A Ministra da Saúde recordou que equipas de inspeção passam pelas unidades sanitárias para evitar essas situações e que as denúncias também podem ser feitas através das linhas verdes e livros de reclamações. Apenas metade das crianças moçambicanas que é amamentada só de leite materno nos primeiros 6 meses de vida. A Ministra da Saúde diz que esse número ainda é baixo, mas a situação pode melhorar com a criação de espaços de amamentação no local de trabalho e grupos de apoio à amamentação na comunidade. O Centro de Saúde de Zimpeto, em Maputo, acolheu na manhã desta segunda-feira o lançamento da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Apenas metade das crianças são amamentadas só de leite nos primeiros 6 meses, tal como recomenda a Organização Mundial de Saúde. O nosso governo estendeu a licença de maternidade para 90 dias. A Ministra da Saúde diz que a extensão da licença de maternidade é um incentivo ao aleitamento, mas ainda é preciso fazer muito mais.
mesmo com os 90 dias, muito mais pode ser feito ao nível dos nossos locais de trabalho, nas creches, através de iniciativas como a criação dos cantos da amamentação e a formação de grupos de apoio de amamentação nas nossas comunidades. A Semana Mundial da Amamentação é um espaço para recordar sobre a importância do leite materno, considerado o melhor alimento para o bebê. O tratamento materno tem tudo o que o bebê precisa. A importância de dar leite de bebê porque fica confortável, não pode dar comida antes ter 6 meses. Peças teatrais, palestras, demonstrações culinárias também marcaram a cerimônia central da Semana de Amamentação, que se assinala de 1 a 7 de agosto, sob o lema Amamentação, a base para a vida. Mohamed Asif Abdul Sattar, ou simplesmente Nini Sattar, chega esta semana a Maputo depois de ter sido capturado semana passada na Tailândia. A informação foi avançada esta segunda-feira pela Procuradoria da República na cidade de Maputo, que avançou que há 2 processos contra o arguido, para além de um terceiro relativo à quebra de liberdade condicional. 5 dias depois de ter sido capturado no Reino da Tailândia, a Procuradoria da República, ao nível da cidade de Maputo, pronunciou-se sobre o caso, tendo avançado que Mohamed Asif Abdul Sattar, mais conhecido por Nini Sattar, chega dentro desta semana em Maputo. O que nós estamos a dizer é que, de facto, nós prevê-se para esta semana ainda a chegada deste cidadão. Como sabem, ele foi capturado ao abrigo um mandado de captura internacional no Reino da Tailândia, e aguardamos para esta semana a recepção dele aqui na cidade de Maputo, onde vai responder por alguns crimes cujos processos estão em curso na nossa Procuradoria. Concretamente, nós temos 2 processos nos quais ele foi constituído arguido. Para além desses 2 processos em que ele é arguido, existe um outro processo que corre na 10ª secção do Tribunal da cidade de Maputo, em que ele viu revogada a sua prisão preventiva. Com a sua chegada, Nini Sattar segue imediatamente para a cadeia, onde cumpriu metade da pena de 24 anos de prisão, tendo saído em 2014 sob liberdade condicional por bom comportamento. A liberdade condicional foi revogada e ele tem uma pena por cumprir. Além deste processo, tem mais 2, como eu disse, nos quais ele é arguido. Os processos estão em curso. Com a sua chegada, julgamos que os processos vão ter maior celeridade, porque muitas das diligências que restavam por ser realizadas envolviam a própria presença do arguido. Para já, a Procuradoria não destaca os crimes de que Sattar é acusado nos 2 processos, mas a sua detenção, 15 meses depois da emissão do mandado de captura internacional, é considerada uma operação bem-sucedida, envolvendo investigadores nacionais e a Interpol. E Tomás Vieira Mário diz que a Justiça moçambicana falhou ao conceder liberdade condicional a Nini Sattar, condenado a 24 anos de prisão por envolvimento no assassinato de jornalista Carlos Cardoso, e questionou o que realmente o que realmente pesou para que o tribunal atribuísse liberdade condicional a Nini. Quando ele foi liberto no dia 5 de setembro de 2014, nesta mesma mesa discutimos isso fervorosamente, e eu me interrogava quais são os termos de referência através dos quais o magistrado pode decidir que um autor de crimes financeiros e de sangue se comporta bem na cadeia. O que é comportar-se bem? Quer dizer, o que é precisamente? Quais são os referentes que são usados para alguém com crimes dessa natureza poder sair em liberdade condicional, ainda que seja assim, e depois, mais tarde, autorizar-se-lhe que vá para o estrangeiro em termos mais ou menos indefinidos. Eu acho que antes de falarmos daquilo que ele pode ser acusado,
há que reconhecermos a vergonha do nosso sistema judicial. Isto é uma vergonha, não tem outra expressão, porque nunca se percebeu qual foi o argumento que levou a que este indivíduo fosse liberto, conhecendo-se-lhe muito bem e por sentença que transitou em julgado a sua autoria ativa na morte, no assassinato de Carlos Cardoso e no arrombo ao Banco Comercial de Moçambique. Então, eu, antes de mais nada, penso que nós temos que refletir profundamente sobre o que é que se passou para este indivíduo ser liberto, o que é que o nosso sistema judicial decide sobre essa matéria, como é que se reflete lá dentro do sistema o que aconteceu com este senhor que foi liberto e depois invadiu-se, como se viu. E invadiu-se quando, em liberdade condicional, aparentemente se envolvia em novos crimes. Vamos olhar para outras notícias. A autoridade tributária vai investir mais de 135 milhões de meticais ao longo dos próximos 5 anos, com o objetivo de modernizar os sistemas de coleta de impostos, facilitando a vida do cidadão e das empresas. O valor será aplicado no desenvolvimento de um sistema tributário digital, ou seja, eliminar o armazenamento das faturas em papel. Segundo o diretor-geral de Impostos da Autoridade Tributária, Augusto Tacarindua, o investimento constitui a única alternativa viável para a criação de um ambiente de negócios internacionalmente competitivo. A implementar reformas com vista a simplificar e facilitar os procedimentos e os processos de cumprimento das obrigações fiscais e, consequentemente, tanto melhorar o ambiente de negócios e, por aí, alargar a base tributária, tendo como fim último a otimização da coleta de receitas. Espera-se que a nova rede digital de cobrança de impostos entre em vigor a partir do primeiro trimestre de 2019, cuja operacionalização estará a cargo do consórcio sino-moçambicano LIS Inspur. Neste momento, em 2018, temos o objetivo de realizar o piloto do sistema de gestão de máquinas fiscais, fazer a credenciação dos desenvolvedores de hardware e software e integrar também com os contribuintes em 2018. Prevemos a sua implementação efetiva no primeiro trimestre de 2019. Será em todo o país? Será em todo o país, de âmbito nacional. O projeto é para ser implementado a nível nacional. Este reforço da autoridade tributária surge no contexto da reforma do setor público, suportado pelo decreto que estabelece a obrigatoriedade do uso de máquinas fiscais na transmissão de bens e serviços efetuados pelos sujeitos passivos, bem como os procedimentos da sua utilização e comercialização. Esta segunda-feira, a instituição auscultou fornecedores de serviços informáticos. Terminou hoje o 10º Festival Nacional da Cultura e o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que a província do Niassa mostrou um nível de organização igual a qualquer província do país e, como prémio, anunciou a asfaltagem das estradas da capital, Lixinga, até ao final do ano. Maputo é a província que vai acolher em 2020 o 11º Festival. Foi assim que a delegação da província de Maputo acolheu a notícia de que vai ser anfitriã do 11º Festival Nacional da Cultura em 2020. O anúncio foi feito durante a cerimônia de encerramento do 10º Festival, que decorreu nos últimos 5 dias em Niassa. Mais uma vez, artistas fizeram a festa no campo 1º de maio, tal como foi na cerimônia de abertura. Em conta o que podia se esperar de uma província com as dificuldades que tem, teve logo 3 mega eventos, né? Uma JET, 50 anos do Congresso da Frelimo, a visita presidencial e este evento, os 3 juntos, eles foram capazes de poderem realizar esses eventos com muita classe e, portanto, Niassa está de parabéns, a população de Niassa está de parabéns. Para o primeiro-ministro, Niassa mostrou estar apta para acolher grandes eventos, apesar das dificuldades que enfrenta. Eu penso que esta prova, este teste, digamos, que Niassa passou, é um teste que dá a dizer que Niassa pode receber qualquer que seja evento. Ao nível de Maputo, ao nível do Precepe, de Nampula, e provou. E eles fizeram um evento aqui, não foram buscar nada de fora.
portanto a matéria-prima foi daqui. E como se fosse prémio, anunciou uma boa nova para os residentes de Lixinga. Precisamos de consolidar bastante as infraestruturas, número 1, energia de qualidade, as estradas de qualidade para ligar todo Moçambique e sobretudo as zonas de produção. E quem vai hoje aos distritos verifica que os produtos industriais que ainda não são produtos aqui em Niassa estão cada vez mais baratos, exatamente por causa desses esforços que estão a fazer. Aqui em Niassa, em Lixinga, nos próximos 5, 6 meses, até o fim do ano, vamos ver aqui menos poeira, como resultado do esforço que está-se a fazer para asfaltar todas as estradas de Lixinga. Isto é um progresso, E vocês vão concordar comigo que Niassa está cada vez mais fora do isolamento. Foram mais de 4.000 pessoas que durante os últimos 5 dias participaram do evento. O governador da província de Maputo diz que tudo fará para que o 11º festival decorra da melhor maneira possível. E o ministro da Cultura e Turismo diz que foi provado que nem a crise pode travar a cultura. Estamos gratos e prontos para fazer o máximo para que essa escolha corresponda com anseios daqueles que decidiram para que a província de Maputo seja o palco nacional de cultura. E o ministro da Cultura e Turismo, visivelmente satisfeito, diz que a Niassa transmitiu o legado da nossa cultura às novas gerações, apesar da crise econômica que o país vive. Transmitirmos o legado às novas gerações, porque a cultura, de facto, não só não existe uma crise que a possa travar, como também é um produto de uma sociedade. Nós, na nossa diversidade, trouxemos aqui aquilo que nós somos. O ministro da Cultura e Turismo da Guiné Equatorial e a secretária do Estado para a Cultura de Angola dizem que o festival superou expectativas. Estamos muito orgulhosos e agradecidos porque los 25 años que llevo en el Ministerio de Cultura de la República de Guinea Ecuatorial, he hecho 32 países africanos. Este es un festival excepcional que nunca he vivido en el continente africano. Y le podemos calificar como el mejor festival del continente africano, no solamente porque ha agrupado a las 11 provincias, sino que ha invitado a todos los actores culturales y artísticos de Moçambique. Olha, experiência que em qualquer sítio se pode fazer um festival nacional. O facto de terem trazido para Niassa o festival e não na capital, isso demonstra que valoriza-se não só o património a nível cultural na capital, mas que podemos levar esse património todo para uma província e fazer com que essa província se desenvolva ainda mais. Portanto, eu achei que foi muito bom, tudo correu muito bem, a diversidade de temas que foi desenvolvido durante o festival também, muito rico. Estiveram no festival convidados vindos de Portugal e Suécia. Artistas e académicos dão nota positiva à organização do festival, apesar de apontarem alguns aspectos a serem melhorados. Dizem ainda que a unidade nacional foi reforçada no Niassa. Existem algumas lacunas, sobretudo ao nível da organização, logística, transporte. É um festival que calhou com outro grande evento, que foi a celebração dos 50 anos de Majetes. Lixinga estava super lotada, então é óbvio que houvesse alguns problemas. Mas indo para o campo do festival como tal, eu acho que foi muito bem organizado, desde as atividades que ocorreram em Lixinga, nos vários locais, mas também, em particular, as realizações, as atividades que ocorreram fora de Lixinga, como, por exemplo, o encerramento das atividades no Lago Niassa ontem, com bandas de Cabo Delgado, bandas da Zambésia, quer dizer, foi ótimo em termos, inclusive, de unidade nacional. Os artistas plásticos fizeram um mural, creio que aquele mural deve ter uns 30 ou 50 metros, que simbolizam a unidade nacional, quer dizer, cada artista, com a sua própria linha, com a sua forma de pensar, conseguiram produzir um trabalho todo harmonizado. E mais do que a abertura, que foi lindíssima, com aquela lenda toda da rainha, etc., este fecho foi apoteose de facto. Bom, foi um festival diferente, com muito brilho e com uma boa organização e, acima de tudo, houve muita troca de experiências. Foram 5 dias de muito intercâmbio,
muito trabalho e, acima de tudo, exaltamos aquilo que é a nossa cultura moçambicana. Como artista, sinto que ainda há coisas que devem ser feitas para melhorar a produção, melhorar os espetáculos, melhorar a qualidade, mas o governo está de parabéns por criar esse espaço e permitir que a cultura moçambicana seja visível e seja exaltada. Há trabalho por fazer, mas há um passo que já está conseguido. As imagens falam por si, acho que foi uma grande festa. Aliás, como todos os outros festivais, sempre tem sido uma grande festa. E quando estamos numa província que tem o estigma de não ter ser das menos desenvolvidas do país, eu acho que o festival foi um sucesso. Zimbabueanos foram hoje às urnas para escolher seu novo presidente. Esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes. Vamos a esta altura observar um curto intervalo. Voltamos já já. Muito boa noite. Uma vez mais vamos olhar para a vizinhança. Cerca de 5 milhões de zimbabueanos foram chamados às urnas hoje para escolher o seu presidente em eleições históricas. Carlitos Katanga, repórter STV posicionado em Harare, está neste momento com o analista político zimbabueano Prince Nyandoro, com quem junta-se agora em antena para uma reflexão em torno do dia de votação. Saudações, respondemos a partir de uma das assembleias de voto aqui na capital zimbabueana, Harare, onde estão inscritos 605 eleitores. Aqui as urnas abriram quando eram pontualmente 7 horas e as pessoas a conta-gotas vão chegando e vão formando fila num processo em que cada eleitor vota em mais ou menos 1 minuto, segundo nos deu a conhecer o presidente desta assembleia de voto, que diz não ter autoridade. Ora bem, esta é uma matéria que foi exibida ao longo do dia mesmo em volta das incidências, tanto do processo de votação. A esta altura recuperamos então matéria que dá conta de que são no total cerca de 5 milhões de zimbabueanos que foram chamados hoje às urnas para escolher o seu novo presidente em eleições históricas. Acreditamos que alguma insistência vai dar certo. Agora sim, vamos acompanhar este apontamento da reportagem, encabeçado por Carlitos Katanga. As 10.989 mesas de Assembleia de Voto abriram pontualmente às 7 horas, segundo dados avançados pela Comissão Eleitoral Zimbabueana. A STV escalou primeiro a escola Luís Mountbatten, onde constatou que os eleitores, ainda que a conta-gotas, estavam a ir exercer o seu dever. Seguidamente, a nossa equipa avançou para a escola Salborn, que inscreveu 921 eleitores e havia uma enchente de cidadãos que pretendiam votar. Os eleitores, que dizem que o processo de votação, que desta vez foi eletrônico, foi rápido. Cheguei às 7h30 e na primeira porta meu nome não constava. Na segunda já estava lá meu nome. Votei e foi tudo muito rápido. I think the system is compared to Ataita Kutara, the system irinani. A votação eletrônica é melhor. Antes havia intimidação nas mesas de voto. Agora exercemos nosso dever livremente. Yes, and this electronic process, I think, irinani. Já nesta tarde, o movimento já estava a baixar, sinal de que a maior parte de eleitores tinha votado, mas a única incidência que a nossa reportagem constatou em quase todas as mesas de votação é que alguns eleitores não conseguiam votar porque os seus nomes não constavam nos registros das assembleias de voto. Zimbábue votou hoje nas primeiras eleições sem Robert Mugabe. Dos 23 candidatos que concorrem à presidência daquele país, há 2 favoritos, Emmerson Mnangagwa e Nelson Chamisa. É a 8ª vez que os zimbabueanos são chamados às urnas para escolher o dirigente do país e a primeira em que não tem o rosto de Robert Mugabe no boletim de voto. Dos 23 candidatos que concorrem à presidência do Zimbábue, apenas 2 têm chances de ganhar, nomeadamente Emmerson Mnangagwa, que concorre pela ZANU-PF, o partido no poder, e Nelson Chamisa,
o rosto do MDC, principal partido da oposição. Veterano da luta pela independência, Emmerson Mnangagwa, de 65 anos, assumiu a presidência do Zimbábue após a queda de Mugabe em novembro do ano passado. Já foi considerado o braço direito de Mugabe e seu provável sucessor quando, em 2014, foi nomeado vice-presidente do Zimbábue. Foi ministro da Defesa e, mais tarde, ministro da Justiça e Assuntos Jurídicos de 2013 a 2017. Na década de 1980, Mnangagwa dirigiu os serviços secretos zimbabueanos. Seu principal adversário é Nelson Chamisa, o político de 40 anos que assumiu a liderança do MDC após a morte de Morgan Tsvangirai. Membro fundador do MDC, Chamisa já foi presidente do Movimento da Juventude do partido. Em 2003 foi eleito deputado do Parlamento zimbabueano e de 2008 a 2013 foi nomeado ministro de Tecnologia, Informação e Comunicação. E analistas dizem que estas eleições são as mais transparentes 37 anos depois do regime de Robert Mugabe. Saudações. No decurso das eleições do Zimbábue, estamos aqui com uma figura que é um analista político. Vamos saber dele. Estas eleições no Zimbábue, desta vez, decorreram sob ambiente de calma e tranquilidade. Qual é a comparação que faz, tendo em conta que já participou em outros processos eleitorais aqui no Zimbábue, a comparação que faz relativamente aos outros processos passados? Eu acho que esse processo é um processo histórico, que pela primeira vez não existe nome de Robert Mugabe nas eleições. Isso é um grande passo para o país. Depois também o falecido Morgan Tsvangirai, também o nome dele não está. Então agora a conversão é entre o presidente Emmerson Dambudzo Mnangagwa e o jovem Nelson Chamisa. E nesse momento eu acho que isso são eleições históricas, pode só se comparar com eleições de 1980, quando o Zimbábue tornou independente. Em termos de paz, essas eleições podemos dizer que ganha nota 10 em termos de paz, porque não houve violência, não houve intimidação, foi quase uma festa. Agora, acho que podemos só esperar de resultados e ver reações em termos de resultados, mas em qualquer forma, a história de um Zimbábue novo começa, eu acho que começa daqui, começa agora. E por aquilo que já foi no passado, sabemos que em 2008 foi o pico da onda de violência pós-eleitoral. E como é que era mesmo? Como é que aconteceu em 2008? Eu acho que em 2008 foram porque em Zimbábue existe uma regra que o presidente, a candidata presidencial tem que ganhar 50% mais um voto. Então isso não aconteceu. Morgan Tsvangirai tinha 47,3%, depois Robert Mugabe tinha 43%. Quando for já no segundo voto, aconteceu violência que fez a Morgan Tsvangirai deixar de participar, mas a história de segunda volta sempre tem grandes problemas. Também nós vimos em Quênia que quando Mwai Kibaki estava a competir com Raila Odinga, chegamos de ter também violência que resultou no governo da unidade nacional. É a mesma coisa que aconteceu em Zimbábue em 2008. Rezamos que desta vez não vai acontecer isso, e eu acredito que não vai acontecer isso. Uma nova história de Zimbábue começa agora. Desta vez estamos numa situação em que dos 23 candidatos temos dois principais candidatos, nomeadamente o Emmerson Dambudzo Mnangagwa e o Nelson Chamisa. E os dois candidatos estão numa situação de não, pelo menos naquilo que foi a campanha, os dois diziam que não iriam aceitar a derrota. O que se pode esperar em caso de um deles, portanto, sair derrotado nestas eleições?
Acho que em termos de... Uma coisa é certa, um deles vai sair derrotado nessas eleições. E o presidente Emmerson Mnangagwa, ele diz que vai aceitar os resultados, mas talvez mas no lado no lado de Nelson Chamisa, que diz que não vai aceitar os resultados se os resultados não saem favoráveis. Então, isso apresenta um desafio para o país, mas não só para o país, para a zona de África Austral, porque nós sabemos que a história que está ligada com líderes quando eles negam de aceitar resultados. Mas eu acredito que os zimbabueanos são pacíficos e era só palavras de campanha, mas no momento dos resultados eu acredito que o vencedor vai aceitar, também os derrotados vão aceitar. Avança aqui a hipótese dos dois principais candidatos a aceitar resultados. E daquilo que é, portanto, daquilo que vai ser a reação popular. Eu acho que a reação popular está... A festa que aconteceu em novembro de 2017, aquele foi uma marcação, marcou nova história do Zimbábue. Eu acredito que qualquer resultado que vai sair agora, o povo zimbabueano vai aceitar. Claro, aqueles que estavam a apoiar um candidato que vai sair derrotado, nos primeiros dias vão ter dificuldade de aceitar, mas como país, eu acredito que vão aceitar e a nova página começa. Muito obrigado. Foi assim que nós analisamos as eleições que tiveram lugar hoje, que a esta altura decorre o processo de contagem, um processo que a STV vai continuar a acompanhar ao longo desta noite. Para já é tudo, nós voltaremos nas próximas ocasiões, assim que se justificar. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV, a partir de Harare. De volta à pátria para dizer que a qualidade da energia poderá melhorar de forma significativa a nível da província de Nampula e da região norte no geral. Numa primeira fase, encontra-se em montagem uma subestação com capacidade de 40 megawatts que vai alimentar os distritos de Mekonta, Monapo e Nacaroa. Neste momento, decorre a montagem do equipamento elétrico, esperando-se que até finais de dezembro próximo a subestação esteja em funcionamento. Vamos a falar do distrito de Mekonta, distrito de Monapo também, distrito de Nacaroa, e todos esses distritos vão ser abastecidos a partir desta subestação. Nesta primeira fase, esta subestação é de 40 MVA de capacidade, que vai abastecer a maior parte das cargas que já me referi e vai aliviar a subestação atualmente existente em Monapo, então que já está mesmo sobrecarregada. E terminou com sucesso a construção civil da parte de instalação dos equipamentos elétricos e agora está-se na fase de instalação dos equipamentos elétricos, são os disjuntores, os seccionadores, os VTs, enquanto aguardamos a chegada do transformador. Com este projeto serão eliminadas várias situações caracterizadas por oscilações e quedas de tensão. Tínhamos um déficit no fornecimento de energia, caracterizado por várias oscilações, quedas de tensões. Então, com esta subestação, com este projeto, vai-se melhorar a estabilidade do fornecimento de energia elétrica, porque neste momento a subestação está perto do centro de consumo. A construção desta subestação está avaliada em 19 milhões de dólares, financiados pela JICA, Agência Japonesa de Cooperação. A Frelimo em Sofala vai anunciar no próximo sábado os cabeças de lista e os membros dos órgãos autárquicos a nível das 5 autarquias daquela província.
Faltam 5 dias para serem conhecidos, no seio do partido Frelimo, os cabeças de lista e os membros dos órgãos autárquicos para os 5 municípios da província de Sofala, nomeadamente Beira, Dondo, Gorongosa, Nhamatanda e Marromeu. A STV está na posse de uma informação que dá conta que, dentre os pré-candidatos a cabeças de lista para o município da Beira, constam 3 nomes, a saber, Augusta Maíta, atual secretária permanente da província de Sofala, Atanásio Marcos, atual delegado da televisão de Moçambique na Beira, e Zacarias Majibil, atual chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Provincial de Sofala. Air Jali, chefe adjunto da Brigada Central da Frelimo que assiste à província de Sofala, não confirmou e nem desmentiu esta informação. Ainda não tenho essa informação. Vamos acompanhar agora na reunião. É provável, porque neste momento estão a decorrer todo o processo de seleção e aceitação de candidaturas, que vai até o último momento, portanto, o momento do arranque das sessões dos comitês respectivos do partido para a eleição. Portanto, há esses nomes, poderão surgir outros nomes também, mas em princípio todos os locais já prepararam as candidaturas e viemos aqui precisamente para acompanhar esse processo. Refira-se que a Frelimo está sem primeiro secretário em Sofala há cerca de 3 semanas. A Irjali garantiu que brevemente o secretariado do Comitê Provincial de Sofala será preenchido. O processo está a andar, está a decorrer e estamos a fazer em simultâneo. Portanto, o mais brevemente possível vamos também completar a composição do secretariado do Comitê Provincial de Sofala e os camaradas que estão neste momento no ativo, particularmente a coordenadora, secretariado e os outros camaradas, estão a trabalhar afincadamente no sentido de que esse processo decorre o mais rapidamente possível, possamos eleger um novo primeiro secretário. O chefe da Brigada do Comitê Central da Frelimo, Filipe Paunde, está preocupado com uma possível divisão dos membros da Frelimo a nível da província de Cabo Delgado, depois da escolha dos 5 cabeças de lista que poderão dirigir os municípios daquela província. A Brigada do Comitê Central da Frelimo, chefiada por Filipe Paunde, está em Cabo Delgado para acompanhar de perto a escolha dos candidatos a cabeça de lista para as próximas eleições autárquicas. O partido não avança nomes, mas, segundo apurou a STV, são 15 concorrentes, sendo 3 em cada município. Só que há um lugar só e não pode ser ocupado por 3 num lugar. Cada um ocupa um lugar. E eu quero pedir muito isso a todos os candidatos, por um lado. Por outro lado, também pedir aos militantes que suportam as candidaturas, que terminado o processo eleitoral, todos nós vamos suportarmos aquele que tiver maior número de votos. Depois de um breve encontro com os membros do partido, Filipe Paunde concedeu uma conferência de imprensa onde garantiu vitória da Frelimo nos 5 municípios de Cabo Delgado, mas disse que a atenção especial vai para Moeda por ser um local histórico para o partido. Moeda é da Frelimo e é para a Frelimo. Nós temos condições objetivas. O trabalho que nós fizemos, o trabalho político que está sendo realizado, o trabalho governativo que está sendo realizado, a água melhorou em Moeda, a energia está a melhorar em Moeda. De acordo com Filipe Paunde, os cabeças de lista da Frelimo ao nível da província de Cabo Delgado serão conhecidos no dia 5 de agosto próximo. Recuperamos a esta altura a notícia sobre as eleições no Zimbábue para as declarações da Comissão Eleitoral daquele país vizinho. O diretor de Informação e Operações Eleitorais na Comissão de Eleições de Zimbábue, Jafat Murenji, disse em exclusivo à STV que foram poucas as pessoas que não votaram e alega que tal deveu-se à falta de documentação por parte das mesmas. Vanhu vakawanda vanga varimo mumavoters rose vanga vachiwanikwa varimo vashomavo vanenge vasina kuwanikwa vari mavoters rose ndovanga vachidzoka saka a maior parte de pessoas votaram. Os que não o fizeram são muito poucos. Uns não se recensearam e outros não tinham documentos. Asseguramos que a percentagem é mesmo pouca. Ndinamba ipi yamunawo eyanu iwawo anivawo wadzokera
Sobre o processo de contagem de votos, Morenje disse estar tudo acautelado para que não haja sobressaltos. Vai se contar ainda hoje. Há luzes, geradores e painéis solares para garantir que a contagem não seja afetada. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 26 graus e uma mínima de 15, 25 de máxima para Xaixai, 16 de mínima, Inhambane 27 de máxima e 18 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 18, 27 graus de máxima para Chimoio e 11 de mínima, Beira 25 de máxima e 17 de mínima, Quilimane 28 de máxima e 17 de mínima. No norte do país, Cidade de Lixinga 24 de máxima e 11 de mínima, 28 de máxima para Pemba e 19 de mínima, Nampula terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 16. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A autoridade tributária vai proceder esta terça-feira, portanto amanhã, à venda de material desportivo composto por relva sintética, balizas de futebol 11 e bandeirolas de canto. Importado pela Federação Moçambicana de Futebol, o material foi retido por falta de pagamento de direitos aduaneiros. Vamos para esta pública. Estamos a tramitar. O que nós exigimos são pagamentos de direitos. Se temos uma importação, ela deve ser tramitada e devem-se pagar os devidos direitos. Não, o que a Federação fez foi solicitar isenções, mas foi solicitar isenções com a mercadoria já no porto. Este é um aspecto. O outro aspecto é, as isenções são atribuídas à luz da lei. Há componentes que são isentas de pagamento de direitos, há componentes que não estão isentas de pagamento de direitos. É necessário avaliar em que medida é que um componente que não está efetivamente dentro da lista dos produtos isentados pode ter algum benefício. Este é o aviso dado pela Presidente da Autoridade Tributária em 2016, 2 anos depois da retenção do material desportivo no Porto de Maputo por falta de pagamento de direitos aduaneiros. O material, cujo valor total de arrematação é de mais de 2.300.000, foi colocado à venda em esta pública no dia 23 de julho, segundo o anúncio publicado no Jornal Notícias pela Autoridade Tributária. Mas porque nem todo o material foi comprado na primeira asta pública, esta terça-feira será colocado novamente em leilão. Este material desportivo chegou a Maputo em 10 contentores, sendo que a Federação Moçambicana de Futebol conseguiu, na altura, libertar apenas 2. Uma das demarches que a Federação tomou, reconhecendo que não tinha capacidade para pagar esses emolumentos aduaneiros, foi contactar os órgãos competentes, desde as alfândegas, via Ministério também dos Desportos, para a devida isenção. E, naturalmente, que este processo é um processo não de um dia para o outro, levou o seu tempo e, a dada altura, nós recebemos uma comunicação do indeferimento do pedido de isenção. O material foi doado pela Confederação Africana de Futebol no quadro do Programa de Desenvolvimento de Futebol nos países membros da organização. Em 2016, as taxas de armazenamento já atingiam os 22 milhões de meticais. Isto porque cada contentor deve pagar um custo estimado em $100 por dia a partir da data limite de armazenamento de 10 dias. O Governo apela às federações desportivas nacionais a cumprirem os trâmites legais no processo de importação de material desportivo junto das autoridades competentes.
Nós temos conhecimento, e não aconteceu só na semana passada, infelizmente, as nossas federações e associações às vezes se distraem e trazem equipamento para Moçambique sem seguir os trâmites legais. Portanto, apelamos às federações e às associações que devem seguir os passos juntos da autoridade tributária para não estarem numa situação em que material vem a Moçambique, fica apreendida pelas alfândegas porque não foi devidamente anunciada e planificada e depois há um custo acrescido que é do armazenamento. Portanto, é falta de conhecimento e vamos continuar a apelar às nossas federações e associações para que tenham cuidado sobre os trâmites legais que eles têm que seguir, os procedimentos. Desportistas da Machixe mostram-se indignados com as autoridades locais ao permitir a construção de uma banca que está a invadir o campo municipal. No entender dos amantes de futebol, a construção está a violar as regras estabelecidas no Estatuto das Infraestruturas Desportivas. Existe neste país um regulamento de infraestruturas desportivas que, para alguém ter licença de construção numa infraestrutura desportiva, tem que ter o parecer favorável do Ministério da Juventude e Desportos, neste caso concreto da província, tem que ser da Direção Provincial da Juventude e Desportos. Estamos na cidade da Machixe, tem que ser com os serviços distritais de Educação, Juventude e Tecnologia, que foi ignorado pura e simplesmente existe uma licença. E as estruturas do Conselho Municipal, quando contactamos um dos vereadores, a informação que tivemos é que a obra é legal e foi autorizada pelos serviços urbanos. Mas se foi no recinto de jogos, esta é que é a nossa inquietação. Estamos preocupados com esta situação, porque já há tentativas aqui de se ocupar espaços de forma a dizer, não basta as barracas que estão à volta do campo para o lado de fora, agora já está-se a ocupar a parte interna. Qualquer dia não temos aqui um campo para colher jogos. Aparecemos para dar o nosso grito de socorro. Estamos a ver que o campo está indo embora e não sabemos para onde é que, de onde é que os futuros jovens, os futuros jogadores poderão aparecer, porque se o campo desaparece, é o único campo que temos na cidade da Machixe. O vereador municipal da Juventude e Desportos diz estar ciente do projeto e que o mesmo visa encurtar distâncias aos interessados em materiais desportivos que serão comercializados no local. Nós percebemos que o campo é de futebol, então o melhor sítio para nós fazermos alguma atividade esportiva é no campo, quer dizer, para que as pessoas não tenham que procurar distâncias à procura de um produto que eventualmente possam encontrar ali. Sabemos nós que também ali acontecem jogos, estive a fazer referência agora de altas competições, não só a nível local, recreativo acontece ali. Por que não estar ali a vender-se um refresco, quer dizer, para evitar que as pessoas percam o jogo saindo para fora do campo, tem ali uma componente de lanchonete, aliás, podemos ver isso um pouco a nível de todos os campos, tem uma componente de lanchonete que é para alimentar as pessoas que eventualmente estejam a praticar o desporto naquele local. O Ministério da Juventude e Desporto recebeu e homenageou as duplas nacionais de masculinos e femininos de voleibol de praia que conquistaram medalhas de ouro nos Jogos Africanos da Juventude na Argélia. Na ocasião, os atletas prometeram continuar a trabalhar para trazer mais medalhas para o país. Empunhando 5 medalhas de ouro no peito, os atletas e o treinador receberam da vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Zinheira, diplomas de honra em homenagem por terem ficado em primeiro lugar nos Jogos Africanos da Juventude que recentemente terminaram na Argélia. Uma homenagem que deixou engrandecidos os atletas e o respectivo treinador. O resultado é este. Prometemos mais medalhas. Para além desse último africano, fizemos um africano em Congo que ficamos em terceiro. Sair do terceiro para o primeiro é muito bom e acredito que depois disso o vôlei em particular vai ser mais valorizado. Pela 7ª vez em 2 anos estamos no pódio, 5 ouros, 3 bronzes e esse esforço está a ter os seus resultados. Khalid Kassam, presidente da Federação Moçambicana de Voleibol, apelou ao Ministério para que possa incluir o voleibol de praia nos Jogos Escolares, como forma de descobrir mais talentos para alimentar a modalidade. Há a possibilidade de nós participarmos, estarmos nos Jogos Olímpicos de 2020? Sim, há a possibilidade de estarmos lá, mas é muito difícil, porque o tempo que temos até lá é bastante curto. Campeões não se fazem de um dia para o outro.
A vice-ministra do Pelour não prometeu satisfazer o pedido, mas garantiu que a proposta será analisada. Eu penso que é uma boa fundamentação, nós vamos levar este argumento à mesa e vamos tentar efetivamente trabalhar na tabela de custos para incorporar o voleibol de praia nos Jogos Escolares. Com a conquista das medalhas, os atletas garantiram a qualificação aos Jogos Olímpicos da Juventude, que terão lugar em Buenos Aires, na Argentina, de 6 a 18 de outubro do ano corrente. Está tudo visto no jornal. Fique com uma das atuações da sexta gala do Mos Kids Talent, aliás, um concurso infantil que está ao rubro. Boa noite, até a próxima. Sujo ou limpo? Levo a todos, menos ninguém. Para mim, todos servem. Ando por vezes sem cobrador. Sofro gritos e pancadas de passageiros. Nas lombas todos dizem: Fambe homem motorista, o taigaio, ao paquelanga massacre lá. Aí se jumba ini. E lembro-me eu da década 90. Eu era mais confortável com as grelhas de ferro, lonas pretas e verdes. Hoje sou um autêntico risco para a vida, uma realidade difícil de combater. Paragem. Mesmo com os vulgos carros Smart Kika e novos machibombos, e triste realidade permanece. Por isso eu digo, tu não tens escolha. Faça sol, faça chuva, tu és meu alvo. A comédia para crianças e adultos que dizem: Ati-homo, 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 ati-homo. Paragem. Passageiros abraçando-se uns aos outros, outros disfarçando, inclinando o rosto para o chão. Paragem. Esta é a realidade que o nosso país enfrenta e que ninguém aceita. Paragem. Obrigado.